Quantas mensagens você já ouviu sobre Marta, Regina? Muitas, né? E toda mensagem que a gente ouve sobre Marta é sempre batendo em Marta, é sempre falando dela como carnal, como ansiosa, uma mulher pouco espiritual, ao passo que a irmã dela, Maria, é a perfeita, é a espiritual, né? Aconteceu que no momento da minha vida eu estava assim como Marta, ansioso, né, preocupado e com coisas relacionadas à obra de Deus. Então eu resolvi estudar Marta e eu descobri que ser ansioso pelas coisas de Deus, cuidar bem das coisas de Deus, nem sempre significa ser alguém carnal. Foi como se Marta tivesse entrado ali no lugar que eu estagiava, na área de Direito, e falou assim: Dr. Jarmuth, por favor, me defenda. Eu não sou carnal, eu sou crente, eu amo Jesus. E eu fui para o texto da Bíblia e eu descobri qualidades em Marta que se assemelha a muitos crentes que hoje trabalham nos bastidores das igrejas, que fazem trabalhos muitas vezes que não são vistos, mas que são trabalhos fundamentais. A partir da sua experiência, que o senhor compartilha no livro, que ensinos o senhor quer trazer para nós nos dias de hoje? Um ensino muito importante, acho que é o capítulo primeiro, dos primeiros capítulos, é a importância de Marta. Quando a gente lê o texto lá de Lucas, diz lá: e Jesus, entrando na aldeia de Betânia, foi para a casa de Marta. A gente passa por isso e a gente não percebe de quem era a casa. A casa era de Marta. Olha que coisa interessante. Maria está ali aos pés de Jesus, Lázaro está ali, várias pessoas estão ali, mas a casa era de Marta. Ou seja, qual a importância de Marta? A importância de Marta é fundamental, importância básica. Ela era dona da casa. E a gente tem uma tendência, Regina, de esquecer aquilo que tem importância fundamental, aquilo que tem importância básica. Quando a gente termina uma programação, às vezes na igreja, a gente costuma agradecer o pregador, a gente costuma agradecer o cantor, os pastores que estão presentes, mas a gente se esquece de quem ficou na cozinha, a gente se esquece de quem estava no estacionamento, a gente se esquece de quem trabalhou na divulgação daquele evento, de quem estava ali na coxia do palco, nos bastidores, as Martas. Ontem mesmo fui começar o culto na igreja e o microfone não estava ligado. E eu fiquei pensando, olhei lá para o operador de som e fiquei pensando: se ele não está ali, não tem louvor, não tem pregador, não há conversão. Ou seja, para tudo que se vai fazer, tem sempre que ter alguém que esteja ali nos bastidores. E Marta tem essa importância fundamental. Ela está na base de tudo. Sem ela, não teria casa. Sem ela, Jesus não estaria ali. Sem ela, Maria não poderia estar onde estava e ser quem foi. Então a importância de Marta é uma importância fundamental. Um filho, por exemplo, que se forma, e ele chega lá na faculdade, se forma como doutor, muitas vezes ele se esquece dos pais que, com muito sacrifício, pagaram a escola primária, compraram o uniforme, prepararam o lanche, levaram ele para a escola. Só que quando ele chega lá, ele lembra só do esforço dele, da contribuição dos professores. Aquele trabalho base, a gente se esquece. Um empresário que cresce depois de 20 anos numa empresa, muitas vezes ele se esquece da esposa que durante 20 anos cuidou dos filhos, passou a roupa, cuidou da casa. Ele acha que só ele é responsável pelo sucesso. Não, mas tem alguém que ficou na base, né? Um exemplo muito claro disso também é um atleta. Um atleta, às vezes, ele se preocupa muito com o físico, se preocupa muito com os músculos, e ele se esquece do coração. Uma modelo que se preocupa muito com a silhueta e se esquece de beber água, se esquece do fígado, que é algo fundamental. A gente tem uma tendência para se preocupar com o aparente, valorizar aquilo que é evidente, mas a gente se esquece que para que alguém brilhe, para que aquilo que é evidente alcance ou demonstre o seu valor, tem que ter uma base, tem que ter alguém ali que é dono da casa. Marta era dona da casa, a importância dela é fundamental. Para todos. Por exemplo, um exemplo de Martas na Bíblia é um exemplo que se refere só a homens, os diáconos. Quando a igreja
a igreja surge com os apóstolos e o povo. E qual era o trabalho dos apóstolos? Ler Bíblia e orar. Mas a Bíblia diz que crescendo a igreja, surgiram os problemas. Os apóstolos disseram assim, olha, a gente não pode deixar aqui o nosso trabalho para servir as mesas. Então eles consagraram 7 homens, que são Martas. São aquelas pessoas que vão fazer o trabalho da cozinha, que é fundamental na igreja. Esse trabalho que é aparentemente menos nobre, né? Que tem menos brilho assim, em termos de aplausos, de reconhecimento, mas que é fundamental. A igreja ainda precisa de Martas. Se todo mundo quiser fazer parte do louvor, quem vai limpar o banheiro? Quem vai ficar na portaria? Quem vai ficar no estacionamento? Quem vai cuidar das crianças, gente? Olha que trabalho importante. Enquanto os pais estão ali recebendo a palavra, tem tias que abriram mão do seu direito de estar ali sentada também, ouvindo a palavra, para estar numa sala, cuidando de crianças. São Martas. Não há aplauso para isso. Ninguém vê o que elas estão fazendo, mas o que elas fazem é profundamente importante, extremamente necessário. Como esse, tem muitos trabalhos na igreja. Ligar para o novo convertido, né? E o trabalho, quando Jesus fala assim, olha, Maria escolheu a melhor parte. Então eu vejo muita gente às vezes pregar, ou a gente via muita gente pregar assim, Marta escolheu a parte errada. Veja, o antônimo de melhor parte não é parte errada. Melhor parte, o antônimo é pior parte. Se Maria escolheu a boa parte, Marta escolheu a parte ruim. E a verdade, Regina, é que alguém precisa fazer a parte ruim. Se todos quiserem ser missionários apenas em Paris, apenas nos Estados Unidos, quem vai evangelizar a África? Se todos quiserem ser pastores de grandes igrejas na capital, quem vai para os becos e valados? Quem vai para as comunidades? Quem vai pregar o evangelho nos presídios? Se todos quiserem fazer a boa parte, quem vai fazer a parte ruim? As Martas. A igreja precisa de gente que se preocupe, de alguém que esteja ansiosa por agradar Jesus. Porque a ansiedade de Marta não é uma ansiedade fruto da carnalidade, não é uma ansiedade fruto do materialismo, nem um distúrbio de ansiedade. Ela está ansiosa porque ela é uma dona de casa, que não tinha geladeira, que está recebendo muitas pessoas na sua casa, que tinha que preparar um jantar para muita gente, e ela faz além do que ela pode. Jesus fala, uma coisa só era necessária. Jesus não está falando de adoração, Jesus está falando que ela está envolvida com muitas coisas. Mas por que ela está tão ansiosa? A gente precisa se colocar no lugar dela. Ela está ansiosa porque ela quer agradar a Jesus. E existem muitas pessoas assim na igreja hoje, que trabalham, que se dedicam, que vão além das suas forças, muitas vezes com atividades que não têm aplauso, que ninguém vê, mas estão ali trabalhando, fazendo algo fundamental e muito importante. As Marias têm o seu valor na igreja. Todos nós temos um pouco de Maria e um pouco de Marta, como o pastor Silas bem diz no prefácio. Mas a verdade é que a igreja precisa de Martas. Maria tem o seu valor, mas a igreja precisa delas porque elas são fundamentais. O livro foi lançado num momento, num contexto muito interessante, Regina. Porque, primeiro, a gente vive num tempo que é marcado por muito egoísmo, né? As pessoas estão muito preocupadas com seus próprios interesses. E os valores do evangelho e do cristianismo são outros. É você servir o próximo, amar o outro. Jesus falou que o maior não é o que tem muitos servos, o maior é o que serve mais. E o livro vai nesse caminho, tendo Jesus como exemplo e Marta também, né? Mas tem se falado muito hoje nas igrejas a respeito de voluntariado. Porque se a gente permitir que esse egoísmo entre na igreja, né, eu vou para a igreja para ser servido, eu vou para a igreja apenas para atender o meu interesse, como eu busco ali um restaurante fast food, eu tenho fome, vou lá e me alimento rapidamente, eu não tenho nenhum compromisso em esperar ou trabalhar naquele lugar. Igreja não é isso.
Igreja é um lugar onde nós somos corpo, onde todos cumprem um papel, onde somos membros interdependentes um do outro. O livro fala de voluntariado, que é uma palavra que está muito em voga, que se fala muito hoje na igreja. Todos nós, de alguma forma, precisamos nos voluntariar para servir, para fazer algo. E todos têm o seu papel, têm a sua importância dentro desse corpo. E Martas são fundamentais, volto a repetir. Eu, como pastor, eu prefiro muito mais ter ao meu lado pessoas dispostas a arregaçar as mangas e trabalharem do que ter projetistas, calculistas, gente cheia de ideias, mas que não executam. É muito ruim você ter a pessoa ao seu lado, você ter teóricos ao seu lado. Eu prefiro ter ao meu lado pessoas que sejam como Martas, dispostas a colocar a mão na massa e fazer o que é preciso. Aqui tem pessoas que eu amo demais, né? É uma associação que existe como base para o ministério do meu pastor Silas Malafaia, né? A quem eu admiro, tributo honra, admiração, e é um prazer para mim, é um privilégio, eu me sinto privilegiado como pastor do mesmo ministério que ele, né? Pertencer, ele é o meu pastor, o meu líder. É um reconhecimento da parte dele ao nosso trabalho, aquilo que a gente vem fazendo, e eu me sinto muito honrado em fazer parte desse time de pessoas tão competentes aqui da Central Gospel.